esquecido já. Então, ó, a gente tá ali na página 15 da apostila. A gente viu até agora acentuação. Deixa eu ver o que mais. A gente tá fazendo uma revisãozona, né? A gente viu o alfabeto, divisão silábica. Agora, o que vem são os artículos. É praticamente isso, é quase um tema por aula, tá? Porque de vocês é super corrido, porque é a revisão de todo o conteúdo. Os artículos funcionam igual que em português, só que a gente tem uma diferença de como eles são, mas o funcionamento deles é igual. Então, lá, os artículos acompanham o substantivo, concordando com seu gênero e número. Sua função se refere a determinar ou indeterminar o substantivo. Espera aí que alguém está entrando. Por exemplo, quando ele diz ali que a função dele é determinar ou indeterminar um substantivo, para quem não lembra, por exemplo, vamos usar a palavra livro. Livro, a gente sabe, é masculino, então seria el libro, certo? Podemos ter livros, vamos usar, a gente já decidiu que ele é masculino, los livros. Quando eu estou falando el libro ou los livros, eu estou falando de algum livro específico. Por exemplo, el libro Don Quijote foi escrito por Cervantes. Eu estou falando de um livro que eu sei qual é. Quando eu não quero definir qual livro eu estou falando, que pode ser qualquer livro, eu usaria um artículo indefinido, um livro. Um livro pode ser qualquer livro, tá? Unos livros, alguns livros, tá? Então, é isso que o artículo faz. Ele define ou indefine, tá? É bem parecido com o português, tá? A gente tem em português a, as, o, os. A diferença aqui, principal, é que ao invés do o, a gente tem ele, tá? Sem o acento, porque a gente tem ele de ele, né? O ele de ele tem um acento. Então, a gente tem lá para feminino e las para feminino plural, ele para masculino e los para masculino plural. E os indefinidos, a gente tem uma em português, né? Uma, umas, uns. E em espanhol, a gente tem una, unas, unos. Bem tranquilo, é como se a gente adicionasse só esse né? Vamos ver ali alguma explicação. Então, lá. Acompanham os substantivos que são conhecidos por los interlocutores e que são possíveis de identificação. Espera que tem mais alguém entrando. Então, como eu falei ali, a gente usa os definidos quando a gente conhece, né? Sabe do que a gente está falando, está definindo qual é. E o indefinido, quando são desconhecidos, que pode ser qualquer um. Ele substitui el lá quando acompanha um substantivo singular que empieza com a ou a tônica. Isso não altera o gênero do substantivo e ocorre solamente para evitar a cacofonia. Então, quando a gente tem, sabe igual, eu já mostrei para vocês algumas vezes. Por exemplo, aqui a gente tem o Y, né? No lugar que a gente fala E em português. Se essa palavra aqui começasse com o som de I, eu usaria o E aqui no lugar. Ou quando a gente aqui tem, ó, determinar ou indeterminar, se essa palavra próxima começasse com o som de O, eu usaria o U no lugar do O. Então, o espanhol faz esse tipo de coisa, ele tem essas trocas, né, esses câmbios de letra. Então, ó, quando eu tenho lá no final, a próxima palavra começa com o som de A, eu vou usar o ele, para não ficar lá, a. Por exemplo, a palavra água. Tá vendo? A gente tem lá, água. Em teoria, ela é uma palavra feminina. Só que para evitar essa cacofonia de ficar lá, a água, eu vou substituir por ele.
Então, seria el água, tá? Porque é o mesmo caso do Y ali, né? E do O, que eu expliquei para vocês agora de novo. Acompanhe os nomes geográficos como os nomes de pontos cardinais. Rios, mares, oceanos, montanhas e islas. No acompanho nombres de personas, ciudades, países, regiones, estados, provincias, continentes. En algunos casos, el uso del artículo es opcional. Perú o el Perú. Contracções. Então, em espanhol, a gente tem só essas duas. Ele pode unir-se à la preposição de. Então, de ele, a gente usa del. E la preposição la e a. Então, formando a contração al. Tá? A gente só tem essas duas. Em português, a gente tem mais, né? Que a gente tem na. Em espanhol, a gente não tem na. A gente vai pôr en a. Em espanhol só tem essas duas, tá? A gente viu os heterotônicos na última aula, que tinham, então, a tônica em uma parte diferente da palavra. Agora, ele está trazendo aqui pra gente os heterogenéricos, que quer dizer o quê? Que em português, por exemplo, a palavra é parecida, né? Só que em português ela é feminina e em espanhol é masculina ou vice-versa, tá? Então, aqui a gente tem uma lista, vamos dar uma olhadinha. Aqui ele tem um lembretezinho, né? Que todas as palavras terminadas em umbre são femininas. Legumbre, costumbre, certidumbre. E palavras terminadas em aje são masculinas. Viaje, passagem, personagem. Então, vamos lá. Em português, a gente fala o legume. Como a gente viu ali, termina em umbre, feminina. Então, la legumbre. O costume, la costumbre. O lume, la lumbre. A viagem, el viaje. A lista é muito grande, eu não vou ler ela toda. Então, quando vocês quiserem, vocês podem voltar e dar uma olhadinha. O principal, por exemplo, o sal, que em espanhol é la sal. Sangue é la sangre, não o sangue. Essas coisas são bem confusas pra gente, porque a palavra ela é muito parecida em português e em espanhol. Só que num idioma ela é feminina e no outro masculina. Depois, deem uma olhada melhor nessa listagem aqui, tá? Mas é bem tranquilo, né? Aí agora a gente vai ter... Calma aí, deixa eu passar o meu. Tem ali duas questões só, mas elas estão respondidas. Então, eu vou ler para vocês e vou ler a resolução comentada antes da gente fazer os exercícios. Então, vamos ver o que está dizendo o texto, que é o texto usado para a questão 11 e 12. Quemamos al viejo. No quemamos a una persona mayor. En Ecuador tenemos la costumbre, ó, tá vendo? Ó, la costumbre, não o costume, para despedir el año que está por terminar. Quemamos en la calle a un monigote de acerrín, ou de papel periódico, né? De um boneco de jornal, chamado Año Viejo. Esses monigotes podem ser desde um simples muñeco anônimo de acerrín, el presidente del país, Mickey Mouse, o qualquer personagem de moda. Entre famílias e vecinos se unem na noite del 31 de diciembre para quemar juntos sus años viejos y darle la bienvenida al año nuevo. Quemar al viejo, ó, tá vendo aqui? Seria alá, mas, né? Contração, al viejo. É um costume equatoriano que... Tá vendo aqui, ó, em português, e lá era lá. A. Consiste em queimar bonecos com aparência envelhecida. B. Diz respeito a um tipo de celebração natalina. C. Se refere à representação de personagens famosos no início do ano novo. D. Simboliza a passagem de um ano a outro.
E representa as crenças religiosas do fim do ano. Esse aqui parece bem fácil, né? Resolução comentada. O texto descreve um costume equatoriano denominado queimar al viejo, que consiste na queimada de um boneco, que representa o ano que está acabando, no dia 31 de dezembro. Isso ocorre para simbolizar o fim do ano velho, que dará lugar ao ano novo. Então, obviamente, alternativa D, porque ele não fala nem de crenças religiosas, não fala de famosos do início do ano novo, mas diz que pode ser, a aparência do boneco pode ser de uma pessoa famosa, mas não tem nada a ver com isso. Não é do Natal e os bonecos não têm aparência envelhecida, porque inclusive ele falou que podia ser o Mickey Mouse, né? Então, obviamente, essa questão aqui é a D. Vamos ver. En la frase, en Ecuador tenemos la costumbre que para despedir el año. La palabra señalada, comparándola a su correspondiente en portugués, costume es considerada un o una heterotónico, pues su sílaba tónica es diferente de su correspondiente del portugués. Heterogenérico, pues su género es diferente, siendo una palabra femenina. Heterosemântico, pues no representa el mismo significado que tiene su correspondiente en portugués. Es aguda, ya que su sílaba tónica es la última. Es esdrújula, já que sua sílaba tônica é a antepenúltima. Então, aqui tem é óbvio, né? Eu acabei de mostrar para vocês, então, qual é a resposta? Em espanhol, todas as palavras terminadas em umbre são consideradas feminina. Dessa forma, costumbre é uma palavra feminina, o que justifica o fato dela estar acompanhada na frase pelo artigo feminino lá. Como essa palavra difere-se quanto ao gênero de seu correspondente em português, o costume, ela é considerada heterogenérica, né, de gênero. Alternativa B. Óbvio também, que é sobre o que a gente está falando, né? Agora, a partir ali da 13, vocês vão ter uns textos visuais ali pequenininhos e vocês vão fazer, até para a gente corrigir, até a página 18 ali. Vai até 19, eu não sei até quanto a gente consegue fazer ainda nessa aula, mas vamos fazendo de pouquinho para responder. Respondam só até a C da 18 e daí a gente já volta, corrige para continuar, tá? Começando aqui na 13. Eu vou deixar vocês lerem hoje sozinhos, tá? Porque a gente já leu os outros juntos. Depois a gente para e corrige. Tá bom? 10 minutinhos para vocês aí. Depois eu vou escolher quem vai respondendo para mim, porque como ninguém se prontifica a responder, eu mesma vou escolher quem vai dar a resposta. Nota por participação. Vou deixar aqui na tela. Qualquer coisa, vocês abrem o microfone e me chamam. Tá? 10 minutinhos lá.
Estão terminando aí, pessoal? Alguém abre o microfone e me diz onde tá, só pra eu ter uma ideia. Só até a C da página 18. Tá, muito obrigada. Então, mais alguém tá muito antes? Mais uns 2 minutinhos, então, pra terminar, pra gente corrigir? Tem alguém que tá terminando ainda? Ó, gente, já fugindo. Que feio. Tem mais alguém terminando ou a gente pode continuar? Eu vou escolher as pessoas aqui, vou anotar o nome e para dar nota por participação, porque não tem outro jeito aí de fazer vocês participarem, então que ninguém nem me responde. Tá, mais um minutinho aí, então. Beleza. Tô esperando. Quem tava terminando já terminou? Ou mais um minutinho?
Lucas, Eduarda. Mais alguém terminando? Mais um minutinho, tá bom. O nome da geladeira do mal aí, faz favor. Vamos corrigir? Então, vamos lá. Ó, a gente tem ali na 3. Acción poética. Es un movimiento que ocurre en varios países de Latinoamérica y consiste en la escrita de frases poéticas en muros de la ciudad. Abajo hay 3 imágenes que demuestran esse movimento. Obsérvalas. Então, a gente tem aqui um, que está escrito lá no muro. El arte nace en tu mirada. Que bonito. Seamos realistas. Hagamos lo impossível. Vamos despacio porque vamos lejos. Aí lá na letra A, pede para responder. Quais são os temas das frases escritas em los muros? Felipe, conta para mim o que você pôs lá na A. Felipe. Você tá sem microfone, Felipe? Ou não tá nem aqui? Tá sem microfone? Digita a resposta aqui no chat que você colocou, então.
Eu tô dando e tirando o ponto de participação. É por isso que eu tô escolhendo, porque se eu deixo livre, ninguém responde. Quero saber o que você pôs lá na A, que a gente acabou de ver. Não é possível que ninguém tenha microfone. Bom, vou anotar aqui. Dani, você pode compartilhar pra gente o que você pôs na A? Já que o Felipe não vai contar pra gente o que ele pôs? Sim, você. Pode ser. Eu tenho anotado aqui, são frases motivacionais, né? Então, frases motivacionais, então, que motivam a gente a alguma coisa. Então, elas falam sobre coragem, então, coragem, positividade, perseverança, amor. Então, todos esses temas, né, que são, então, sentimentos positivos, são temas que estão ali no muro. Todo mundo concorda? Alguém discorda? Não? Deixa eu anotar aqui que você. Ponto positivo para você, Dani. Quem eu chamo e não responde, eu só coloco lá um menos 0,5, tá? Que daí, ao invés de ganhar a nota, vocês vão perdendo da nota de participação. Beleza, então vamos seguir lá. Na B, tá perguntando especificamente sobre esse texto 3. Vamos despacio porque vamos lejos. Utiliza uma oposição de ideias para transmitir para uma mensagem de motivação. Que oposição é essa que a mensagem transmite? Davi, conta pra mim o que você pôs aí na B. Você, conta pra mim o que você pôs aí na B. Eu vou conversar com a Elaine, porque não é possível, depois de um ano da gente tendo aulas à distância desse jeito, que ninguém de vocês tenha microfone para participar. Porque fica muito difícil desse jeito. Verdade. É a mensagem, né, de que a gente precisa ter calma, paciência para a gente alcançar os objetivos. A gente vive uma sociedade imediatista. Eu estava esses dias conversando com um amigo meu sobre isso. Tudo pra gente é muito rápido, né? A gente quer falar com alguém, a gente manda uma mensagem, faz uma chamada de vídeo, a gente quer tudo muito rápido. Isso gera um pouco de ansiedade na gente. Eu não sei vocês. Me digam vocês, quando vocês estão esperando alguma coisa, se vocês se sentem ansiosos, se vocês têm calma e podem esperar. Porque eu sinto já, e eu sou de uma geração já anterior à de vocês. Ai, tô ficando velha. Mas eu sinto que eu sou já imediatista. Porque como as coisas são muito rápidas pra gente, que quando eu tenho que esperar alguma coisa, eu fico até um pouquinho angustiada que a coisa não vá, sabe? Claro que quando chega a fazer mal pra gente, tá na hora de procurar ajuda, né?
para a gente aprender a lidar com esse sentimento. Mas eu sinto que eu sou um pouquinho ansiosa. Então, quando ele diz lá, vamos despacio porque vamos lejos, é essa ideia de calma para a gente conseguir ir longe, para a gente alcançar nossos objetivos. É isso que vai como resposta ali na B. Deixa eu dar o ponto pro Davi para eu não esquecer. Vamos ver o que pergunta lá a C. En el texto 1, la palabra arte, que é um substantivo feminino, está acompanhada por um artículo masculino. Por que ocorre isso? Eu acabei de explicar isso para vocês. Então, a gente... Perfeito. Quem que abriu o microfone? Gustavo? Beleza, já eu vou te dar o seu pontinho positivo aqui. É exatamente isso, eu acabei de explicar, né? A gente tem uma palavra começada com A lá. Então, se eu coloco lá, arte, vai ficar cacofonia. Então, é por isso que eu uso o artículo el. Perfeito, é isso. Seguimos. Aqui a gente tem um texto, eu vou ler ele para vocês rapidinho. Acho que a gente não vai conseguir terminar de corrigir tudo hoje. Mas pelo menos a gente deixa o texto lido para a gente ver as respostas daí. Lee el texto sobre una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana, la novela Cien años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Gente, esse livro é incrível, incrível. Eu tenho ele, mas só em espanhol, não tenho ele a tradução, mas vale muito a pena, tá? Eu nem conheci, ele morreu antes, uma tristeza. Vamos ver o que ele fala lá sobre. 100 años de soledad, medio ciclo de mostrar la realidad latinoamericana. Hace medio ciclo, Gabriel García Márquez publicó la novela del pueblo latinoamericano. En mayo de 1967, en Argentina, la novela 100 años de soledad llegaba a los ojos de los lectores. Bastante tempo, né? Que en aquel momento se debieron sentir tan identificados como nos sentimos agora al recorrer suas páginas. Então, lá ele está falando que ainda é uma atualidade, né? O que eles falam ali há meio século atrás, quando os leitores leram, eles se sentiram identificados tanto quanto a gente quando lê agora. Para honrar a obra mais universal do Nobel colombiano, então ele ganhou um prêmio com esse livro. En el aniversário número 50 de sua publicação, há festival e la Fundação Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, FNPI, convocaram a El Gozo de Leer 100 años de soledad em uma leitura coletiva que se realizou em Cartagena de Índias. Macondo, que é o povoado, né, que acontece a história, e sua gente representam aspectos cruciais do povo latino-americano. Uma sociedade trabalhadora e anclada em sabedoria e valores que han passado de geração em geração. Alegre, guerreira e facilmente impressionável. Então, ele está falando aqui, né, dessas características da sociedade latino-americana, né? Então, pessoas trabalhadoras, sábias e de valores que vão passando de geração em geração. La obra maestra de Márquez se define com exactitud em um país em específico. Não tem uma localização exata nem um período histórico que concuerde com a realidade. Además, añade elementos mágicos que solo existen en los sueños de los lectores más imaginativos. Sin embargo, pasajes de la novela nos hacen recordar a nuestros propios países y sus hechos pasados y actuales. Esta cualidad es la que ha convertido a la novela en atemporal, universal y en un libro dominado clássico. Então, ele está aqui falando sobre o livro, né, que ele traz, então, coisas muito próximas da realidade dos povos latino-americanos, misturado com coisas mágicas que só acontecem nos sonhos. Isso se chama realismo mágico, tá?
que é um tipo de escrita latino-americana, que é exatamente isso. A gente tem, então, fatos reais misturados a coisas que são impossíveis de acontecer. O livro traz bastante disso e ele é um clássico, que é o que está ali no texto. Vocês vão responder, vocês responderam aqui até a C, né? Podem responder até a 16, hoje eu vou mandar para casa o resto, e daí a gente corrige antes de começar um outro tema na aula que vem. A gente termina de corrigir sobre o texto do Garcia Marques ali que a gente viu agora, e esse restinho aqui. São só mais 2 questões que eu tô mandando para casa. Como vocês fizeram já o resto, vai ser bem rapidinho, porque é um texto com 2 perguntas. Vocês não vão levar 10 minutos para fazer essa tarefa, tá? E daí a gente vê na aula que vem. Deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Isso, só isso. As outras vocês fizeram agora e então é para estar respondida. É só um textinho com 2 perguntas, é rapidinho. Aí a gente corrige na próxima aula, tá? Um beijo, boa aula para vocês. Isso, ficou faltando a D da 14 ali, né? Verdade. Um beijo. Tchau, tchau.